O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acolho cada um de vocês que me acompanham aqui na celebração, compondo a equipe. Também vocês aí de casa, nos assistindo. Pastoral da Acolhida hoje celebrando também 3 anos. Celebramos hoje a ascensão de Jesus ao céu. A ascensão visível de Jesus narrado pelos textos bíblicos que escutamos, marca o fim das manifestações visíveis de Jesus aos seus discípulos. E os discípulos, então, que já eram testemunhas da ressurreição, agora são também testemunhas da ascensão de Jesus aos céus. Diz Santo Tomás de Aquino: a ascensão tem um valor existencial excepcional. Cristo, ao colocar à direita da glória do Pai a nossa frágil natureza humana, unida à sua divindade, enche-nos de esperança, em que também nós havemos de chegar no céu. E diz-nos que é lá a nossa morada, onde desde já devem estar os nossos corações, pois ali está a nossa cabeça, Cristo. Destacamos, portanto, alguns temas. Primeiro, a esperança de chegarmos ao céu. É um tema relevante, hoje celebrando a ascensão e ainda partindo dessa reflexão de Santo Tomás. Não só alimentarmos a esperança de um dia estarmos lá, mas termos o entendimento que a nossa morada é lá e não aqui na terra. E se lá é a nossa morada, aqui é um lugar de peregrinação, então precisamos viver para a eternidade. E esse é um segundo tema, e o tema que possivelmente mais desenvolverei na reflexão de hoje. Vivermos para a eternidade. Lá, no céu, deve estar o nosso coração. E a palavra de Deus já nos ensinou: onde estiver o seu tesouro, aí estará teu coração. E por isso seu tesouro tem que estar no céu, para onde Cristo vai. Cristo é o nosso tesouro. E, portanto, o nosso coração deve estar com Cristo no céu. Não podemos fazer da vida terrena o nosso tesouro.
das pessoas que convivem conosco na terra, o nosso tesouro. Das coisas que possuímos, o nosso tesouro. Mas vivermos para a eternidade. A pandemia, ela direciona o nosso olhar para a realidade pouco enfatizada, mas central. A necessidade de nós cristãos vivermos para a eternidade. Quantas intenções de falecidos de sétimo dia, ou nesse período de 7 dias, rezamos o terço à noite e todos os dias tantas intenções são colocadas de pessoas próximas, familiares, amigos, pessoas que estão morrendo em número maior do que antes. Isso faz com que precisemos refletir sobre a vida e sobre a eternidade. É tema, está presente no credo, o céu, a eternidade, mas parece algo tão distante de nós. E agora, como a morte parece estar próxima, precisamos pensar mais sobre a eternidade. E quero trazer presente um tema que é tratado na primeira semana da Quaresma, quando se aborda as leituras da tentação de Jesus no deserto. Nas 3 tentações de Jesus, encontramos algo que é um empecilho grave, um empecilho grande para vivermos para a eternidade. Na primeira tentação, a proposta do demônio não consiste simplesmente em saciar a fome de pão, mas o uso do próprio poder em favor de si mesmo. Traz consigo uma ideia forte do prazer, e Jesus reafirma sua obediência ao Pai, vencendo a tentação. Mas o tema da primeira tentação, facilmente podemos identificá-lo como o tema do prazer. Na segunda tentação, o diabo conduz Jesus para o alto e lhe mostra todos os reinos da terra, para saciar a necessidade humana de poder. O objetivo é desviar Jesus do caminho da cruz e do sofrimento, para o caminho da riqueza e da idolatria do poder. E esse é o segundo tema da tentação sofrida por Jesus, o poder. O tentador conduz Jesus até o templo de Jerusalém. Satanás tem como objetivo convencer Jesus a ser um Messias que ensine às pessoas uma concepção mágica do divino, segundo a qual Deus se submeteria à vontade humana. Sugere a ideia da glória e do prestígio. O prazer, o poder e a glória humana. Sucumbindo a uma dessas tentações, nos tornamos incapazes de viver para a eternidade. Mas vivemos para a terra. Vivemos para a terra quando nos limitamos a criar necessidades de satisfação, sem as quais julgamos não poder ser felizes. Alimentando um discurso que tenho direito, eu estudo tanto, eu trabalho tanto,
eu mereço isso, eu mereço aquilo, eu preciso daquilo outro. Então a pessoa se encontra sob o jugo do prazer. Ela não precisa do céu. Ela não precisa de Deus. Ela precisa das necessidades que ela cria para se sentir bem, para ter satisfação. E esse é o jugo do prazer que tira o olhar, que tira a atenção da busca da eternidade. Vivemos para a terra quando nos limitamos a sermos a referência dos outros. Determinamos o que e como as pessoas precisam se comportar. Termos a última palavra nas conversas, nas brincadeiras, nos ambientes de família, nos ambientes de trabalho. Necessariamente pode não ter o peso da responsabilidade, mas quer ter o poder de decidir, o poder de influenciar a vida das pessoas. E quantas vezes poderíamos aqui correlacionar esse tema, o interesse? Pode não ter o poder, mas tem que estar próximo de quem tem o poder. Pode não ter o poder, mas quer se beneficiar de quem tem o poder. Ou de quem tem a autoridade devidamente constituída. É o jugo do poder que tira a atenção da eternidade. Vivemos para a terra quando nos limitamos a nos alimentarmos do reconhecimento humano, buscando a todo custo o elogio e o status. Tudo que faz precisa ser percebido, precisa ser reconhecido, precisa ser elogiado. É o reconhecimento humano. E quantas pessoas necessitam, entre aspas, né, de serem reconhecidas para se sentirem bem. É o jugo da glória humana. E assim, o prazer, o poder e a glória impedem tantas e tantas pessoas de viver para a eternidade. Mesmo estando dentro da igreja. Mesmo sendo um cristão. Mesmo tendo envolvimento pastorais, ou mesmo presidindo a Santa Missa como um sacerdote. O prazer, o poder e a glória nos impede tantas vezes de buscar a eternidade. E sem receio algum digo, poucos buscam verdadeiramente o céu. Poucos buscam unicamente o céu. Deveríamos pensar sobre isso. Nossa caminhada na terra pode chegar como um ladrão. Tantas parábolas Jesus usa fazendo essa referência. Como que de inesperado, como que sem pensar. Essa semana mesmo sepultamos algumas pessoas das quais rezamos na missa que a morte veio de forma inesperada. E se a morte nos encontrar assim, de modo inesperado,
e nós estivermos focados em buscas materiais, buscas humanas, qual será o nosso destino? Por vezes tenho a impressão que as pessoas imaginam conquistar o céu apenas porque Deus é bom, apenas porque Deus é misericordioso. E por isso, então, Deus há de compreender o seu pouco esforço ou o seu nenhum esforço. Ainda tenho a impressão que muitas pessoas se consideram boas. Eu sou muito boa, não faço mal a ninguém. Claro que eu vou para o céu. Mas o nosso coração, ou o coração de tantos, não está no céu, mas na terra. E por isso pode correr o risco de, ao chegar ao fim da vida, não merecer o céu. Não chegamos ao céu apenas por merecimento humano, porque a graça de Deus é dom de Deus. Mas há, sem dúvida alguma, uma atitude humana de abertura do coração, de abertura à vida para acolher a graça de Deus, para colocar em prática a vontade de Deus. Nem todo esforço humano é capaz de merecer, de garantir um espaço no céu, porque é a graça de Deus, mas é a graça de Deus que age, que é acolhida pelo esforço humano de ouvir a palavra de Deus, de colocar em prática a vontade de Deus. Então, é esse esforço humano que não é capaz de por si só garantir um lugar no céu, mas esse esforço humano, ele acolhe a graça de Deus, que então nos predispõe para a eternidade. Eu não sou capaz de chegar ao céu sozinho. Mas eu preciso me abrir para a ação de Deus. E essa abertura não é subjetiva. Temos ali o credo, temos o magistério da igreja para dizer como esse esforço humano deve ser para acolher o céu. Por isso, a importância de Pentecostes. O Espírito Santo que participou da criação do mundo, o Espírito Santo que participou da redenção, o Espírito Santo que participou da criação da igreja, é o mesmo que pode te recriar para o céu, me recriar para o céu. E você e eu podemos ser reorientados para o céu. Peça isso ao Espírito Santo de Deus nesses dias de preparação para Pentecostes. Sermos reorientados para a eternidade. Participe desta novena de Pentecostes, não para ter saúde, para ser privado do Covid. Claro que ninguém quer ser contaminado, mas que essa não seja a sua intenção primeira. Nem participe da novena para aliviar suas aflições. Participe da novena de Pentecostes para vencer as tentações e direcionar o coração totalmente para o céu. Deste modo, entendermos e repetirmos a expressão de Paulo na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 8. Se vivemos para o Senhor, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morrermos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. O mais importante não é viver ou morrer. O mais importante é ser
do Senhor Jesus. E sendo nele, e tendo nele nosso coração, alimentarmos a esperança do céu. Assim seja.